E olha só quem está aqui pronto para ser abordado in real life, no mundo real, o novo Citroën C3 Aircross na versão de topo Shine, mas ainda apenas com 5 lugares, hein? Já faz um tempinho que vocês viram aqui no canal a gente conhecendo esse cara de perto, lá no calor da Bahia e não neste cinza paulista aqui, e lá se falou, ó, tá chegando a versão de 7 lugares. Ainda não chegou, especula-se que vai custar de 8 a 10 mil a mais do que a equivalente de 5 lugares. E aí, bom, vamos começar a falar de mundo real, de convivência de uma semana com o C3 Aircross, motor turbo 200 de 130 cavalos, 20 kg de torque, que a gente conhece também da Stellantis, porque quando você não tem a fila adicional aqui, o que você tem? Este porta-malão aqui, que é uma das grandes fortalezas do carro, quase 600 litros, uma delícia para você largar suas tralhas sujas do rolê de moto aí e não se preocupar. E espaço é, sem sombra de dúvida, uma das principais fortalezas desse carro, tanto aqui no porta-malas. Aliás, outra fortaleza, o visual, né? A Spin recebeu uma profunda renovação depois que o C3 Aircross apareceu. Na dianteira, eu acho até que enganou bem, deu um refresh bom, mas na traseira a gente nota que é um projeto mais datado, né? O Citroën C3 Aircross para mim é um carro mais bem resolvido visualmente, uma personalidade, uma identidade visual mais marcante, apesar de, quando você olha de perfil, principalmente, você vê que aqui nada mais temos do que, na verdade, um C3 Wagon, né? É o C3 hatch esticadão com a suspensão aqui bem elevada, privilegiando o conforto. É um carro de muito porte, esse é um grande mérito do visual aqui, esse visual robusto, vincadão que a Citroën encontrou para esse cara. Esses dias estacionei do lado de um Nivus, olha, o Nivus, que é um SUV, né, parecia um Taycan Cross Turismo, assim, baixinho do lado. Mas eu falava que espaço é uma das grandes fortalezas, a principal fortaleza aqui, né, é tanto no porta-malas quanto no banco traseiro. Vejam só que lugar bom de se estar é o banco traseiro do C3 Aircross. Olha o espaço para o Cássio atrás do próprio Cássio. Olha como sobra espaço aqui para as pernas, até porque a altura interna aqui do carro é bastante generosa, né? Tanto internamente, ou melhor, ela é generosa internamente porque ela é considerável externamente. É um carro alto, né? E isso, para gerar conforto aqui, espaço para as pernas do passageiro, é muito bom, mas na hora que a gente pula aqui para a posição do motorista, isso traz alguns probleminhas que vocês vão ver já já. Multimídia aqui de 10 polegadas, o cluster que a gente conhece aí, emprestado e redesenhado dos irmãos de Stellantis, aí Pulse, Toro. O acabamento nesse plástico duro, né? Vamos lá, vamos refletir sobre fortalezas e fraquezas do C3 Aircross. A 110 mil reais a versão de entrada, com o mesmo motor T200, que deixa o carro espertinho até, né? Ele faz de 0 a 100 em menos de 10 segundos, apesar de na estrada faltar um pouquinho de fôlego. 130 cavalos, 20 kg de torque. A 110 mil reais, ou vamos estimar aí 120 nas versões de 7 lugares, o C3 Aircross faz muito sentido como muito espaço por metro quadrado ou metro cúbico de carro, né? O problema é que nessa versão de topo aqui, Shine, com alguns guerigueres aí, que até não ficam tão fáceis de encontrar às vezes, né? A gente tem aqui, por exemplo, esse modo esporte é quase um easter egg, tem controle de cruzeiro, enfim. Mas a 130 mil reais, quando a gente olha para o restante do mercado, aí esse acabamento muito simples, muito rústico, né, pesa, né? Começa a ficar um pouco difícil de engolir coisas como, por exemplo, a chavezona, nem uma chave canivete a Citroën colocou aqui, né? A Citroën, dentro desse novo posicionamento aí do Stellantis Verso, ela é a marca de preço, né, de custo-benefício. Vamos acionar aqui o motorzinho. E me lembra muito uma crítica, opa, ventania no cabelo aqui,
frequente que eu fazia ao Duster, né? A galera gostava muito de hatear o Duster, é um carro rústico, plástico duro. Fala, cara, o Duster ele é muito espaço e muita robustez pensada para a Romênia, né? E as nossas condições de estrada no Brasil, elas são romenas, elas não são francesas. Então eu sempre gostei muito da proposta do Duster para o Brasil. Aonde eu criticava, custa caro demais. Então, a mesma coisa, o C3 Aircross é quase um Duster da Citroën, assim. Nas versões de entrada, e aí ele tem um grande mérito em relação ao Duster, já fazendo essa comparação, porque ele tem o mesmo powertrain turbo, né? O Duster de entrada 1.6 é de chorar, né? É uma tristeza. Mas então, aqui, na versão de entrada a 110 mil, essa robustez faz sentido, né? Oferece muito espaço para o tamanho do carro. A 130 mil, você começa já a olhar para outras coisas. E o consumo? Ó, 9,1 no etanol, né? A gente... misturando aí um pouco de estrada, até aqui a Fazenda Capuava, com uso urbano também. Nessa versão topzera aqui, vocês têm o banco de couro sintético, a faixinha de tecido aqui lembra o C4 Cactus. O C4 Cactus, que é um carro pobre de acabamento, assim, olha, parece um Rolls Royce comparado ao C3. Realmente é o interior do C3 hatch, né, que é um carro para concorrer aí praticamente com Kwid Mob, né? Então acaba sendo esticado um pouquinho demais o pacote. Apesar do volante ter uma pegada bem gostosa aqui, esportiva, volante pequeno que eu gosto, o ar é somente manual, mas também esse é o tipo de coisa que eu acho que é perfumaria, né? Realmente, se tivesse um pouquinho mais de carinho com algumas coisas, assim como alguns materiais do interior aqui, a questão da chave, enfim, passaria mais fácil o preço aqui do Aircross, que conta com duas saídas USB aqui, mas não temos saídas de ar no banco de trás. Inclusive a saída USB aqui também antiga, né? Engraçado a gente não tem um USB-C num carro de concepção tão recente, mas o pareamento de CarPlay e Android Auto acontece mesmo por Wi-Fi. Enfim, um carro que é bastante atraente para um público carente no Brasil de opções de carros de 7 lugares, principalmente não tão elevadas, né? Quando a gente olha para o patamar de Commander, de Tiguan, a gente está falando de valores bem mais altos. O C-Cross chegou com uma proposta muito forte nesse sentido no Brasil, só que a Chevrolet já tinha inside information, né? Agiu rápido e também deu uma bela renovada na Spin. O powertrain da Spin 1.8 é mais antigo, mas o refinamento da plataforma da Spin, nessas questões assim de percepção de qualidade de construção, pequenos detalhes, como aqui, por exemplo, as portas, né? Bem levinhas, bem fininhas, você bate aqui, ó, aquele barulho de plástico, né? Nesse tipo de coisa, a Spin dá uma sensação de qualidade maior. Cobra mais por isso também. Fica aí na questão, eu diria que você realmente precisa experienciar os dois carros, fazer um test drive na concessionária, caso você esteja na dúvida entre ambos. Mas o comportamento dinâmico do Aircross também é bastante interessante, né? Com esse entre-eixos longo, essa suspensão macia, com bastante curso, esses pneus de ombro bastante alto, né? Rodas aro 17 aqui, acaba se tornando um carro bem interessante, tanto na estrada quanto em pisos ruins. Então, já que nessa faixa de preço não temos aqui tetão, faltou dieta e treino ao Aircross, se aproxeguem aqui na janelinha e bora acelerar. Faça-se a luz saindo aqui do túnel do Rodoanel, mas afinal, como anda, deputado? Olha, primeira coisa que vocês já devem reparar aí na câmera, essas wet conditions aqui nos arredores de São Paulo. Olha a scooterzinha 80 na faixa da esquerda, assim que acontece as grandes cagadas. Eu tô numa postura meio... meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear, meio jovem guarda, né, com o braço esticadão. Eu não consigo encontrar uma posição correta de pilotagem no C3 Aircross. Assim que eu entro no carro, a minha primeira sensação é, nossa, que assento alto, quero abaixar. Aí você tenta abaixar, não, já está no mínimo, né? Nessa tentativa aí de dar uma sensação de SUV de grande porte, que no exterior a Citroën mandou muito bem, no interior isso se traduz num assento muito alto, fazendo uso, né, da altura do carro. Então eu tenho um bom espaço para a cabeça, mesmo o meu ponto H estando aqui muito elevado. Aí o que acontece? Outro carro que era assim era o Fox. Você fica
com os pedais muito lá embaixo, né? Com as pernas muito flexionadas, né? A distância entre o assento e os pedais, a altura é muito grande. E aí você fica um pouco... se você ficar muito próximo dos pedais, o seu pé fica muito flexionado para acelerar e principalmente para frear. Isso cansa muito rápido. Aí você precisa afastar mais um pouco. Aí você afasta mais um pouco. Uou! Vai lá para longe aqui a posição do volante. Seria muito facilmente consertável com um ajuste telescópico que o C3 Aircross não tem. Então, eu sei que é um tema um pouco repetitivo, mas na versão de entrada a 110 mil reais, enquanto a Fiorino dorme e leva uma buzinada aqui, ok não ter o ajuste telescópico. A 130 mil num carro de topo é uma falha grave, né? E isso é um deal breaker, né? Quando você não consegue encontrar uma boa posição para guiar num carro, não tem como você comprar esse carro, né? E ainda um agravante. Mesma coisa, a 110, aqui o cotovelo, ó. Você que é da internet automotiva brasileira, sempre dando pitis sobre painel soft touch, e eu zoo você, o que eu falo sempre? O que é importante ser macio no carro? Os pontos de contato, né? Volante, cotovelo direito aqui tá apoiado num apoio de braço, que também é dessa versão de topo, mas o meu cotovelo esquerdo fica, olha só, nesse plasticão duro, e isso cansa muito rápido numa viagem, ainda mais que por estar longe do volante, eu preciso constantemente deixar meu braço aqui bem apoiado. Enfim, não encontrei uma posição para guiar esse carro, e só isso já, para o Cássio Cortes especificamente, né, já torna o carro inviável. Outras coisas que, de novo, a 110 são ok, a 130 nem tanto. Aqui, ó, o 1.0 turbo na cidade, né, com os 20 kg de torque, ele deixa o carro espertinho. Na estrada, pensando que é um carro que muitas vezes vai estar carregado, né, com às vezes até 7 passageiros, aqui é a versão de 5 lugares, falta um pouco de potência lá em cima, né? Esse conjunto aqui que funciona tão bem no Peugeot 208, funciona bem no Fiat Pulse também, aqui num carro de mais de 1.200 kg, ele começa a sentir, principalmente em alta aqui, ó, começa a faltar um pouco. Mesmo eu colocando, olha só, tem um easter egg quase aqui, um botão Sport escondidinho, você aciona ele, não aparece nada aqui no cluster, apenas a luzinha aqui acende e a gente retorna. Veja o desempenho do botão Sport, a gente retorna depois do pedágio. Power! Agora sim, de volta a Bandeirantes, olha só, como você quer aqui acelerar de 120 para 130, fazer uma ultrapassagem, começa a faltar um pouquinho, né, para empurrar, mesmo no modo Sport aqui do CVT, os 120 cavalos, os 20 kg de torque são adequados, os 120 cavalos para o carro de mais de 1.200, que não custa frisar, né, na proposta constantemente vai estar levando 5 pessoas em bagagem ou até 7 pessoas em um cadinho de bagagem, moço. Falta um pouquinho, e aí o Big Block 1.8 da Spin leva vantagem sim. Aqui o cluster, né, na tentativa de premiumizar o Aircross em relação ao C3, o que a Citroën fez? Meteu um multimídia grande aqui de 10 polegadas, que é um ponto bem positivo do carro, e meteu o clusterzinho aqui, que muito aparentado daquele cluster quadradinho de Pulse, de Toro, né, e ele é multifuncional aqui, ó, vocês estão vendo. E o consumo? 9.1 de etanol, andando principalmente na cidade, né, consumo ok, mas é o mesmo caso, né, que a gente está falando do desempenho, o T200, quando começa a ter que empurrar mais de 1.200 kg constantemente, ele também cobra o preço um pouquinho no consumo. Aí você consegue ver aqui, né, outras funções, tem um TPMS aqui, até o contagiro ali, ó, girando lá 6 paus e meio de headline, o nosso T200. Aqui uma espécie de econômetro, né, você consegue, ó, tô dando o pé, ele tá vermelhinho e feio lá embaixo, solta o pé aqui, já dá uma esverdeadinha no panorama. Sai da faixa da esquerda, Bob! Não vai sair, o brasileiro molha no retrovisor. É muito triste a vida do motorista em Terra Brasilis. Mas tem até um modo quiet aqui, ó, que aí ele some com todas as demais funções. Uma outra coisa interessante, né, a suspensão é muito bem acertada para o conforto. A gente tem um pneu com o ombro bem alto, né, isso deixa o carro muito confortável no dia a dia urbano, mas não deixa ele bobão, apesar da roladinha aqui, ó,
não deixa ele bobão na estrada. É um carro que, óbvio, não tem nenhuma pegada esportiva, mas você não se sente... O carro passa confiança, em resumo, né? Eu acho que a Citroën encontrou um balanço muito interessante aqui de conforto, sem perder um mínimo de firmeza, né? É um carro que parece ter muita mola, um curso de mola grande, macio, mas uma carga de amortecedor um pouquinho mais firme, justamente para controlar os movimentos da carroceria, né? Seu Commander aqui na faixa da esquerda também. Eu estou um pouco atrasado, não sei se vocês conseguem ver aí, eu estou com calça de cordura que a gente está indo pro evento de lançamento da Tiger 1200 lá no Autódromo Capuava, então urge uma certa pressa. Mas enfim, é um carro bastante coerente, né, com a proposta de entregar muito espaço por um preço relativamente acessível. A questão é que a Chevrolet já tinha Inside Information, será? Não, né? Já estava na hora de atualizar a Spin. A Chevrolet atualizou a Spin e, apesar de a internet automotiva brasileira estar criticando muito a manutenção do motor 1.8 aspirado, eu acho que colocando na ponta do lápis a Spin, mesmo com toda a idade da plataforma, e aqui a gente está falando de uma plataforma bem mais moderna, mas é também uma plataforma bem mais simples, e aí eu acho que a Spin, o Across veio e deu uma boa chapuletada na Spin nessa questão dos carros de 7 lugares de preço mais acessível. Ele continua sendo mais acessível quando você compara versão a versão, mais ou menos, de equipamento com a Spin, mas eu acho que a diferença de refinamento dessa Spin renovada é bastante significativa. Se eu estivesse no mercado por um carro de 7 lugares, numa condição aí mais acessível entre os carros 0 km, eu acho que o meu coração penderia um pouco mais para a Spin. Mas se você está realmente priorizando o seu dinheiro, no que está sempre muito certo, né? Tanto na questão de custo de aquisição, como até de manutenção, imagino eu, e principalmente também de consumo, o C3 Across é sim uma proposta bem mais interessante e tem sim um visual mais fresh, né? Apesar de eu ter achado o facelift da Spin muito feliz, principalmente na dianteira, ali na traseira você é imediatamente lembrado que a Spin é um projeto já antigo, já um tanto quanto cansado visualmente. Beleza, galera? Concorda, discorda? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda a gente demais. Diz aí, você iria de Spin, de C3 Across, ou você vai fazer como sempre se faz na internet automotiva brasileira? Eu ia de Tigo 8 2020 pelo mesmo preço, de Peugeot 5008 2018 pelo mesmo preço e por aí vai. Valeu demais, cuide-se bem, aquele abraço e bora pagar mais um pedágio. E para encerrar aqui, o lugar onde o C3 Across mais me lembra o Duster, né? Estradinha de terra aqui da Fazenda Capuava. Olha só como você vai no balanço das ondas aqui, o carro vai flutuando por cima, o tapete mágico da Citroën. Sim, o plástico rígido aqui, quem sabe depois de alguns anos desse tipo de uso, vai começar a gritar, como também grita na Duster, né? Mas não resta dúvida que entre os SUVs compactos aí do mercado nacional, para esse tipo assim de uso de conseguir sustentar velocidades um pouquinho maiores em pisos irregulares, o C3 Across, assim como o Duster, está entre os melhores. E aqui a gente não fala isso, a gente mostra, comprova, mata a cobra e mostra o pau. Ó, só vou até pegar uma pocinha. Tchum, olha só que off-roader o C-Cross. Estão convencidos? É isso aí, valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço.